Neemias capítulo 9, arrependimento e confissão do pecado. O capítulo 9 apresenta uma reação a tudo que aconteceu no capítulo 8. Assim como no 8, Esdras leu a lei e o povo teve consciência, no 9 manifesta o arrependimento desse povo e automaticamente a confissão do pecado. Vamos no capítulo 9, verso 1, que diz assim: E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. Aqui é aquela forma de penitência antiga. O jejum, o pano de saco, a cinza, no caso, demonstravam uma profunda humilhação exterior, a questão visível do povo quando se arrependia e entrava num estado de total humilhação perante o Senhor. Verso 2: E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, quer dizer, os povos estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais, quer dizer, reconhecer os erros do passado. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus, quer dizer, a parte da manhã e a parte da tarde. E Jesua, Bani, Gadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesuas, Gadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Rodias, Sabanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Aqui existe uma comoção popular, mas quem encabeça o movimento são os levitas, e principalmente aqui no contexto, aqueles levitas que eram os designados para o louvor, para a adoração. 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Ele está contando todo o sistema da formação do povo de Israel, através da eleição de Abraão. 8. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, jebuseus, gigazeus, para dares a sua semente. E confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. A promessa da terra de Canaã. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram. E assim te adquiriste nome, para hoje se ver a formação de Israel no Egito, do povo de Israel, e o nome que eles receberam. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco. E lançaste os seus perseguidores, lançaram os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, quer dizer, afunda rapidamente. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. A questão de Deus conduzindo Israel pelo deserto. E sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhe juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Ele faz toda aquela recapitulação do Monte Sinai, dos mandamentos, do sábado, do ministério mosaico. 15. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe produziste na sua sede, que é o maná e a água, né? O pão e a água. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alcançaste a tua mão,
que lhe havias de dar. É aquela questão, a terra que Deus prometeu, mas que Israel não tinha direito. Israel vai possuir pela misericórdia de Deus, é isso que ele quer colocar aqui. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, quer dizer, teimosia, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. A questão da idolatria rápida que eles começaram a praticar, só pela ausência de Moisés. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Aquela questão dos 40 anos no deserto, em que a roupa foi mantida, o sapato foi mantido, os pés não incharam, quer dizer, de andar pelo deserto. Também lhes deste reinos e povos e os repartiste em porções. E eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Aquela questão da Transjordânia. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que estariam nela para a possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra. E abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância. E comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Então o resumo aqui está traçando desde a eleição de Abraão até entrar na grande terra prometida, nos privilégios, nas bem-aventuranças, nas bênçãos da terra, nas frutas, nos olivais e etc. e tal. 26. Porém se obstinaram, ou seja, se tornaram teimosos, e se voltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e para eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu os ouviste. E, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores. Ele está se referindo à questão dos juízes, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Aquele período em que Israel pecou muito e os inimigos invadiam, e eles clamavam, e Deus levantava um juiz. Porém, tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes, e protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros, e endureceram a sua cerviz e não ouviram. A questão do povo é se dar as costas, melhor, dar as costas para Deus, fazendo-se um povo teimoso, um povo de dura cerviz, um povo que não queria ouvir a voz de Deus. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras.
Mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Quando ele se refere aos reis da Assíria, é o início dos cativeiros, porque a Assíria foi a dominadora e destruidora do reino do norte, até o dia de hoje, quer dizer, até os dias dos reis da Pérsia. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Quer dizer, estão na terra que Deus deu, mas na verdade estão servindo a outros dominadores. No caso aqui do momento, os reis da Pérsia. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Então, quer dizer, produzindo para o rei estranho. E conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. É um reconhecimento que, na verdade, simboliza toda a questão da nacionalidade de Israel. É um grito nacional, embora seja representado por uma tribo, que é a tribo de Judá. 38. E como tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos. E selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então, na verdade, ele está se referindo a todo um processo de comoção e arrependimento que o povo que voltou do cativeiro, a gente fala Israel, mas na verdade é Judá mesclado de Benjamim e levitas também, esse povo, esse grupo pequeno que estava ali, ouviu a lei, se arrependeu. E automaticamente com esse arrependimento, eles vão fazer uma nova aliança, ou seja, uma renovação de concerto. Não é uma nova aliança, é uma renovação de concerto, que está no 38. Essa renovação de concerto era simplesmente o compromisso, consistia em assumir, melhor dizendo, um compromisso perante o Senhor, no sentido de guardar a lei e cumprir a lei de Deus, segundo os estatutos, os juízos e os direitos que ele tinha colocado no meio do povo dele. Porque embora Israel fosse o povo de Deus, com o passar do tempo, eles faziam tudo que era contrário à vontade do Deus Todo-Poderoso. Com esse arrependimento, nós teremos no capítulo seguinte os nomes daqueles que selaram esse concerto, esse pacto, justamente com a nova aliança, ou seja, a renovação dessa aliança que faria com que Israel, ou Judá, melhor dizendo, estivesse novamente trilhando os caminhos de Deus, sem contar os pepinos que vão vir ainda pela frente aqui. Este foi Neemias, capítulo de número 9.